Muito boa noite, povo de Deus. Paz seja com todos, amém? Bom, esses primeiros segundos são para que os irmãos possam enviar esse link a outras pessoas que poderão ser edificados com o nosso estudo de hoje. E é o seu trabalho, né, de evangelismo e de levar palavra sóbria, palavra saudável de Deus a outras pessoas. O nosso estudo de hoje será sobre Elias e o que nós podemos extrair, claro, desse pequeno trecho que a gente vai utilizar, sobre o serviço, o nosso serviço na casa de Deus, o nosso serviço a Deus, observando a vida desse homem tão usado por Deus que foi o profeta Elias. Então, já que você já enviou esse vídeo a outras pessoas, um detalhe, se houverem dúvidas, deixa aqui embaixo, deixa um comentário. Eu estou vendo que várias pessoas estão assistindo, mas eu não sei quem são. Se você puder deixar aí quem é você, ou de onde você está falando, de onde você está falando não, né? De onde você está ouvindo, tá bom? Vai ser muito legal deixar aqui nos comentários. Perfeito. Já que você já enviou o vídeo a outras pessoas, vamos ler em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Oremos. Pai de amor, Pai de infinita graça, estamos diante do Senhor mais uma vez para pedirmos, primeiramente para agradecermos porque o Senhor tem nos dado um caminho claro e correto a seguirmos, bastando apenas que observemos a Tua palavra e confiemos no Senhor para que possamos seguir este caminho. Pai Santo, em nome de Jesus eu te peço, abre os nossos olhos, abre a nossa mente para podermos receber, Pai, da Tua palavra, dos ensinamentos do Senhor, e que todos os pontos positivos, Pai, que percebamos na vida de Elias, que nós possamos nos agarrar em nome de Jesus. E pontos negativos, Pai, pontos que confrontam o Senhor, que nós possamos entender e não praticarmos, em nome de Jesus. Pai, declare e reconheça nossa total dependência do Senhor. E te peço, Pai, destrua toda a fortaleza da alma, tudo que não é teu, e que o teu nome seja glorificado em nós, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Elias, o Senhor, ele aparece, vamos colocar assim, ele aparece em um momento muito delicado do povo de Israel, onde Deus irá dizer que é o momento em que o rei de Israel é o pior, faz as piores coisas que até então fora feito. Então Deus levanta Elias. Vamos só entender aqui um pouquinho do quadro em que Elias está inserido. Vamos ver aqui 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16. Versos 25 e 26. Fez Onri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos os que foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Vamos continuando aqui. Não, vamos pular um pouquinho, porque o nosso intuito nós temos um objetivo que não é ficarmos nesse momento aqui estudando essa parte, tá bom? Vamos ler então. Onri morre
e quem assume o reinado é Acabe, o seu filho. Vamos ver os versos 30 a 33. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, mais do que Onri, Acabe faz coisas que confrontam ao Senhor. Como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filho de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e os adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então percebamos aqui que a situação é péssima, a situação é gravíssima do povo de Israel. Então Deus levanta Elias. O significado da palavra Elias é Deus é Jeová. O Jeová é Deus. Então é isso. Esse El, lembra lá? Israel. Esse El de Elias tem esse sentido de Deus. E esse Ias aí, no original, é Jeová. Então, Jeová é Deus. Confrontando, né, os deuses de Israel, até o momento aqui, os deuses de Acabe, que são Baal. Então vemos a situação séria. Então, no capítulo 17, o Senhor, Elias vai aparecer. O Senhor aparece com Elias aqui. Vamos ler verso 17, capítulo 17, de 1 a 4. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então, observe que Elias aqui, ele tem um relacionamento com Deus, de modo que ele faz uma oração e ele fala a Acabe, dizendo: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Que as nossas palavras, irmãos, sejam idênticas a de Elias, que nós tenhamos um verdadeiro relacionamento com o Senhor, de modo que possamos também agir dessa maneira. Que nós saibamos a vontade de Deus. Verso 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui para o lado oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Irmãos, assim como nós, o profeta Elias, ele irá passar por algumas dificuldades, por altos e baixos. Eu quero salientar aqui para os irmãos momentos de grande presença de Deus na vida dele, momento de relacionamento profundo, e um momento em que Elias vai se sentir abandonado, vai se sentir chateado, vai se sentir desmotivado. Então observemos aqui o quanto Deus estava sendo forte, estava sendo poderoso com Elias. Elias tem um relacionamento com Deus, de modo que ele fala: segundo a minha palavra não irá chover. Então Deus fala com Elias: olha, Elias, você disse isso e de fato você está defendendo o meu nome. Agora foge daí e vá para um lugar que eu vou te orientar, de Querite aqui, próximo do Jordão. E eu vou enviar corvos para te servir. E você vai beber da água que tem lá neste lugar. E assim, irmãos, acontece. Então Elias está vivenciando isso. Vamos agora dos versos 9 a 16.
Acho que nós não vamos ler tudo, porque o nosso tempo é curto, mas depois leia, por favor, tá? Aqui chega um momento em que Deus manda Elias sair daquele lugar e ir ao encontro da viúva de Serepta. E ele vai ao encontro dessa viúva, e essa viúva ela está com os dias contados, ela e seu filho, por não haver comida, não haver óleo, não haver farinha. Então, Elias diz o seguinte, olha, encontra com essa senhora e fala, olha, faça um bolo primeiro para mim, e depois saiba que não vai faltar azeite, nem vai faltar farinha para você e seu filho. Então, isso de fato acontece, o Senhor abençoa dessa maneira. Elias passa a viver com essas duas pessoas, com essa senhora e com esse garoto. E, assim como Deus disse a Elias, cumpriu cabalmente a palavra de Deus. Então percebamos aqui, mais uma vez, em que o Senhor se mostra forte na vida de Elias, se mostra presente na vida de Elias. Elias vivencia tudo isso. Versos 17 a 28. Nos versos 17 a 28 vai relatar que o filho dessa mulher adoeceu e veio a óbito. Então essa mulher vai, fala com Elias, e o Senhor Elias se compadece dessa criança e leva ela para a parte de cima da casa e ora, pede a Deus para que o espírito dessa criança volte ao seu corpo. Então o espírito volta e ele entrega essa criança à sua mãe novamente. Vai anotando, povo de Deus, vai anotando tudo isso aí, porque percebe o quanto Deus é presente na vida de Elias? Mas isso, veremos posteriormente, isso não vai impedir de que ele fique desmotivado em algum momento, de que ele fique se sentindo só. Vamos continuando. Capítulo 18, verso 1. Seria dos versos 1 a 16, mas nós não temos condições de ler. Depois eu estou dizendo, anote para que você possa ler e se inteirar com maior clareza disso que eu estou apenas relatando aqui. Porque o nosso foco está no capítulo 19 hoje. Então vamos lá. Capítulo 18. Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então aqui, Deus manda, 3 anos depois, Elias voltar a Acabe. Então Elias chega e fala com o moço de Acabe, que é Obadias. E Obadias teme muito de falar que Elias está lá, porque Acabe está assim, possesso de ódio de Elias. Porque na cabeça de Acabe não vem as coisas, não vem da parte de Deus. E quem é falho verdadeiramente é Elias por falar essas coisas. Se Elias falasse coisa boa, seria bom. Mas como Elias fala coisa ruim, aí acontece coisa ruim. Ele acha que é dessa maneira. Então ele odeia Elias com todas as forças. E isso vai até o verso 16. No verso 17, vamos lá, vamos ler um pouquinho agora. Verso 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Olha como ele trata o profeta. E olha a ideia que ele tem do profeta. Respondeu Elias, verso 18, tá? Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal,
e dos 450 profetas de poste e ídolos que comem da mesa de Jezabel. Jezabel era uma mulher dos Sidônios, né? É filha do rei dos Sidônios, e ela era totalmente avessa à palavra de Deus. De modo que ela utilizava as coisas de Deus, os impostos, os tributos e as coisas que eram de Deus para sustentar esses 850 profetas de Baal. Sabe, irmãos, existem muitos detalhes aqui que nós precisamos, que o Espírito Santo tem que nos dizer. Sabe, é perigoso que se utilize das coisas de Deus para se alimentar o que é errado. Mas esse não é o nosso foco hoje, né? Só fica esse ganchinho aí para os irmãos pensarem depois, refletirem depois. Certo. O que vai acontecer aqui? Eu vou pulando novamente. Elias manda chamar todos os profetas de poste ídolos, todos os profetas de Baal, e mandam se reunir, e ele faz um desafio. Ele diz, olha, até quando vocês estarão com ânimo dobre, caminhando com Jeová, depois com Baal? Eu vou mostrar para todo o povo agora, observe essa iniciativa de Elias, eu vou mostrar para todo o povo agora que Jeová é Deus. Jeová é Deus. E os outros não são deuses. Então ele pega e fala, olha, preparemos, né? Dê a nós 2 bois. E primeiramente vocês preparam e ofereçam a Deus, aos seus deuses, para ver se ele recebe, se ele queima essa oferta. Então, agora vamos ler um pouquinho. Verso 26. Para os irmãos verem o quanto Elias estava com Deus, estava firme, estava convicto, estava assim, sabe, percebendo Deus, vivendo com Deus. Elias, vamos continuar aqui, verso 26. 18, verso 26. Tomaram o novilho que lhes fora dado e prepararam e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse. E, manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo às necessidades, ou ele esteja de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam com facas e se retalhavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Irmãos, Elias contra 850 profetas errados. E Elias está tão firme que ele chega a zombar dos profetas de Baal e dos postes ídolos. Como nós vimos aqui. Fala mais alto. Ele é um Deus, ele deve estar atendendo alguém, ele deve estar dormindo, ele deve ter saído de viagem. Tamanha a firmeza que ele tem, que ele está nesse momento. Então o que acontece? Deus, para a gente agilizar, Deus não permite que o diabo acenda o fogo lá. E quando é a vez de Elias clamar, Elias manda jogar água. Joga água em cima, joga água. E jogando um montão de água, Elias clama ao Senhor. E quando Elias clama ao Senhor, o que acontece? O Senhor responde e recebe a oferta de Elias. Coloca fogo em tudo. E Elias diz o seguinte, aí o povo de Israel fala assim, verdadeiramente Deus é Deus, Deus é Jeová. Jeová é que é Deus de verdade. E Elias fala,
peguem esses profetas todos, vamos levar lá para baixo e vamos eliminá-los ao fio da espada. E assim é feito. Olha que força. Olha que presença. E aí chegamos no capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer: façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, Acabe, um rei fraco, leva para sua mulher saber o que aconteceu com os profetas. Irmãos, Acabe viu tudo isso, o povo de Israel viu tudo isso. Por que eles não assumiram que Deus era Deus? Leva para Jezabel, e Jezabel faz uma ameaça de morte a Elias. Aqui, irmãos, nós vamos ver Elias se desmotivando. Eu acredito que talvez na cabeça de Elias ele pensasse: agora não tem jeito, agora Jeová de fato é Deus e Jeová será glorificado e o povo se voltará a Jeová diante de tamanho sinal, né? Diante do povo, esse último sinal que ele viveu. Mas, infelizmente, não foi como Elias quis, como Elias provavelmente pensou que seria. E o que aconteceu? Vamos lá. Agora aqui a gente vai lendo tudo. Verso 3. Temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar sua vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si mesmo a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedra em brasa e uma botija de água. Percebe Deus dando sinal novamente para ele, olha, um anjo falando com ele. Comeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 de noites até Horebe, o monte de Deus. Percebe, irmãos, a ação de Deus, Deus carregando Elias. Verso 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse: o que fazes aí, Elias? Sabe, irmãos, que coisa séria. Se aconteceu com Elias, pode acontecer conosco. Em nome de Jesus, que não aconteça, que nós não permitamos. Que nós confiemos no Senhor até o fim. Que nós continuemos e continuemos. Sabe, o Senhor pergunta: Elias, o que você está fazendo aí? Olha quem é você, olha tudo que você, olha como eu te sustentei. O seu nome é Elias, Jeová é Deus, e agora você se enfraquece e amolece dessa maneira diante de uma nova dificuldade. Continuando. Verso 10, Elias responde: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor.
Olha o que Deus diz. Olha, Elias, sai de dentro dessa caverna e se coloca diante do Senhor. Se coloca a postos diante do Senhor. Continuando. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, despedaçava as rochas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Um vento, uma calmaria tranquila e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu seu rosto no manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: Elias, o que você está fazendo? Elias, o que fazes aí? Percebe? Deus falou: Elias, bora, sai da caverna, se coloque diante do Senhor. E aí Deus começa a mostrar uma série de coisas, vento fendendo rochas. E só quando ele ouve uma voz mansa e suave, aí ele pega a sua capa, cobre o nariz, e aí ele pega e sai lá na porta da caverna. E aí Deus pergunta para ele novamente: Elias, o que você está fazendo? Vamos continuar lendo? Ele respondeu: Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei sozinho. E procuram tirar minha vida. Percebe que ele deu a mesma resposta, uma resposta idêntica. Disse o Senhor, percebe? Disse o Senhor: vai, volta a teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria, a Jeú, rei de Ninse, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meola, ungirás profeta em teu lugar. Eu não sei o que seria, eu não sei qual seria o tamanho de Elias e o tipo de relacionamento que Elias teria se ele tivesse permanecido, se quando Deus disse: olha, vai lá para a porta da caverna, se coloca diante do Senhor, e ele fosse, e o Senhor está comigo, e eu tenho amor pelo Senhor, e eu vou continuar a defender essa causa, eu não sei. Por quê? Elias, irmãos, ele tem um caminhar tão lindo com Deus que ele nem conhece a morte. Ele é transladado, ele é levado por uma carruagem de fogo, ou um redemoinho de fogo, se preferir, aos céus. Mas aqui ele fala: olha, unge tal coisa, unge fulano e unge Eliseu no seu lugar. E eu vou te falar uma coisa, Elias. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, irmãos, aqui nós vemos Deus falando que o trabalho de Elias seria agora, durante esse período, ungir essas pessoas. Há um desenrolar da história, e que Eliseu tomaria o seu lugar. E enquanto Elias diz: ah, Deus, só eu fiquei, eu sou sozinho, eu estou sozinho, Deus fala para ele: olha, meu filho, tem mais 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Então, assim, devido a essa postura, esse posicionamento de vitimismo, esse posicionamento de enfraquecimento, esse posicionamento de não confiar, ou de ter grande conhecimento e assim mesmo ter preguiça, ficar desanimado da vida, desanimado de prosseguir, Eliseu assumirá o seu lugar. E
O que isso tem a ver conosco, povo de Deus? Nós vimos o quanto Elias serviu ao Senhor, a maneira com que ele serviu ao Senhor, a maneira com que Deus se mostrou presente, se mostrou forte na vida dele, mas isso não impediu que ele se sentisse fraco, desmotivado, se sentisse abatido. E diante desse abatimento ele deu uma resposta a Deus. Uma resposta onde Deus pergunta para ele: Elias, o que você está fazendo aí? E ele fala: eu sou zeloso. Olha, eu sou zeloso com o Senhor, mas só ficou eu. E agora querem me matar. Então ele dá esse tipo de resposta, um tipo de resposta, irmãos, que não é o tipo de resposta que Deus espera, que Deus espera de nós. Diante de tudo que o Senhor tem nos dado a graça de conhecermos, irmãos, permaneçamos firmes, porque o coração de Deus não se agrada naquele que retrocede. Aquele que retrocede, retrocede para a sua própria perdição. Sabe, se te mostrares fraco no dia da angústia, as suas forças serão diminuídas. Estou citando alguns textos bíblicos para nós. Sabe, irmãos, aqui Elias estava angustiado. E não era o momento dele se mostrar fraco. Era o momento dele, mesmo com toda a dificuldade, de ele avançar. Mas não foi o que ele fez nesse momento aqui. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa se mostrar forte na vida de cada um dos irmãos. E eu declaro aos irmãos, independentemente do que esteja acontecendo, se necessário, anote, escreva num caderno o quanto o Senhor já foi, conte as bênçãos, o quanto o Senhor já se mostrou forte na sua vida, e não se desmotive, principalmente no tocante à casa de Deus, no tocante ao seu lar, aos seus parentes, aos seus amigos que você quer que conheçam o Senhor, que você quer que seja bem educado, que você quer que seja forte, que você quer que trilhe um caminho correto. Sabe, não desanime, observe todas as vezes que o Senhor foi contigo. Em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós. Pai Santo, muito obrigado porque aqui na palavra do Senhor nós não temos super-homens, mas nós temos homens que são sujeitos às mesmas paixões, aos mesmos sentimentos que nós. E podemos aprender, Pai, com a Tua palavra, como caminharmos. Pai Santo, reina sobre nós. Que não vivamos, Senhor, desmotivados, desanimados, mas não importando, Pai, a barreira ou o que esteja à nossa frente, em nome de Jesus, que nós possamos estar no Senhor, confiados no Teu nome. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai, dá-nos, Senhor, um restante de semana abençoado, que o Senhor seja glorificado em tudo. Eu te peço para honra e glória do Teu nome. Amém. Muito obrigado, Jesus abençoe. Até domingo.